paz do Senhor, irmãos. Podem se assentar. Quem veio aqui com ansiedade em me ver, dá um glória a Deus aí. Agora dá um glória a Deus quem ama a palavra de Deus e veio ouvir só ela e não quer nada além dela. Então vamos para a palavra. Mateus, vou precisar da ajuda de vocês aí agora. A gente vai ler bastante texto. A minha palavra não vale nada, mas a Bíblia vale muito. A minha palavra não tem salvação, não tem cura, não tem libertação, mas a palavra de Deus, ela cura, mas ela também fere. Ela fere, mas ela também cura. E nesta noite eu tenho certeza que se você ficar atento, porque uma das premissas de Satanás é distorcer a palavra de Deus. Você sai de um culto às vezes avivado até, porque avivamento vem de vida, e vida vem da palavra de Deus, e você pega só uma coisinha pequena, e talvez nem é aquilo que reflete o que a mensagem está passando. Ou seja, ele tira do seu contexto aquilo que é a ênfase da mensagem. E hoje a ênfase da mensagem é igreja edificada. Igreja edificada não sobre o ministério, não sobre o pastor, mas sobre a rocha que foi ferida, a rocha que foi estabelecida, e a rocha que vai acabar com toda a hipocrisia do mundo em muito breve. Mateus 16, 18, que é o tema. Aqui Cristo faz 4 afirmações. Primeira afirmação, a igreja é um projeto dele. Segunda afirmação, é ele quem edifica, é ele quem mantém, é ele quem constrói. Terceiro, ele é a base. A igreja só existe por causa dele e por meio dele. E por conta disso, a quarta afirmação, a igreja vai alcançar o seu propósito. Nenhuma porta, nada de inferno, nada de potestade vai conseguir parar a igreja de Cristo. Isso é tão fantástico de saber que o fim já está predito, o fim já é certo, a igreja já venceu. Agora, o que é a igreja? Aí as coisas já começam a complicar um pouquinho. Se eu for por aquela ideia de que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos um conjunto, que juntos formamos a igreja, fica meio vago, porque se nós somos, a quantidade de falha que nós temos, como que Cristo perfeito faz uma igreja imperfeita? Mateus, vamos lá. 1 Timóteo 3,15, nós vamos tentar resumir um estudo de 7 páginas em um texto. Eu fiz porque eu tenho um problema comigo. Paulo, ele falou que nós precisamos ser administradores, que nós precisamos administrar o dom que nós temos, e isso uns para com os outros. É como se fosse aquela dosagem do remédio quando a pessoa está doente. Eu estive enfermo no começo do ano, e eu pedi a Deus para Deus me levar o tempo todo, porque é muito ruim ficar com dor e não ter solução para aquela cura. Mas quando chegava alguém e trazia um remédio, eu falava, eu quero mais, me dá mais, porque esse remédio tá bacana, o remédio tirou a dor. Então essa dosagem eu não tenho. Essa é uma primeira premissa que vai ter. O que é igreja dentro de uma concepção bíblica? Mas se tardar, para que saibas como é que convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, firmeza da verdade. Então eu posso dizer que eu sou o corpo de Cristo, não tem problema. Você anda em verdade? Você é firme, sólido, não varia de pensamento, não varia de atitude? Na igreja você é crente, em casa você também é? No trabalho você também é? Na escola, na faculdade você também é? Então é isso que está dizendo.
coluna e firmeza da verdade. Eu gosto de uma frase de Charles Chaplin, onde ele diz: todas as pessoas que passam por nossas vidas deixam um pouquinho delas. Aí eu vou usar o meu nome para que ninguém se ofenda. Por onde eu passo, será que eu deixo um pouco do Tselem de Multi Yavé? Eu deixo um pouco do que é o caráter de Deus? Eu deixo um pouco do que é a firmeza, convicção da verdade que há em Cristo? Onde quer que eu ande, as pessoas ao olhar, a minha vida é de fato uma carta aberta? Um livro onde as pessoas podem ler e quando ler vão enxergar, ali existe um Deus verdadeiro? Essa é uma pergunta que eu faço o tempo todo, porque todas as pessoas que passam por nós, elas deixam um pouquinho delas. Sabe aquele emprego que você conseguiu evoluir e evoluiu por causa de alguém? E você 20, 30 anos depois lembra daquela pessoa com saudade e fala: eu aprendi isso por causa daquela pessoa? A igreja de Cristo é a coluna e a firmeza da verdade. Qualquer um que passar por nós vai ter a certeza de que existe um Deus nos céus. O evangelho não é para fazer separação, para mostrar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Antes é para revelar como o cidadão do céu vive aqui na terra. E aí entra em alguns conflitos, porque se a igreja é a coluna da verdade, qual é então a natureza da igreja? A natureza da igreja, segundo Efésios 1, 21, ela é o corpo de Cristo. Segundo Efésios 2, 21 e 22, é o templo do Espírito Santo. Segundo Efésios 1, 23, é a plenitude de Cristo. Segundo a segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 18 e Romanos 8, 29, tem também a própria natureza de Cristo. Então, quando eu falo que eu sou o corpo de Cristo, e eu começo a entender que eu tenho a própria natureza de Cristo, por que eu ando como ando? Por que eu falo como falo? Por que eu faço o que faço? Porque a igreja é isso. Ou então, eu deveria dizer, então eu não sou igreja? Esta é a avaliação que cada um tem que fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estou te dando características. Continuando, 1 Tessalonicenses 2,14, é de Deus em Jesus Cristo, o que significa que faz parte da família de Deus, também segundo Efésios 2,19. Segundo Efésios 3 a 7, vai dizer que é um corpo local e também um corpo metafísico, que transcende o limite. Então, quando eu falo que eu sou igreja, aqui no Imperial, eu faço parte de um corpo de Cristo, mas esse corpo de Cristo, ele é metafísico, ele transcende os limites do espaço, e lá na China, tem alguém que faz parte do mesmo corpo. Lá no Japão, tem alguém que faz parte do mesmo corpo. Lá na Coreia tem alguém lá escondido, com medo de ser morto, em uma caverna, que faz parte do mesmo corpo. Precisamos transcender os limites da realidade humana e entender a convicção que há em Cristo. Se eu sou a igreja, eu faço parte da natureza de Cristo, eu tenho as virtudes de Cristo. A ideia aqui não é que você saia dizendo que você não é igreja. A ideia aqui é que você reflita e se transforme verdadeiramente naquilo que Deus projetou para você. E ele continua. Marcos 2, 19 e 20, é a noiva celestial que aguarda o noivo. Segunda carta de Paulo a Coríntios 11 e 2, Romanos 7, 1 a 6, Efésios 5, 26 e 27, e Apocalipse 19 e Apocalipse 21. Há um povo ansiando pela volta do seu Redentor. Há um povo que saiu da sua casa nesta noite e não foi para ver ninguém, não. Foi para compartilhar do desejo da alma que excede todo o entendimento e que busca saber em Cristo o que pode ser feito para melhorar a cada dia mais. Também, qual o ministério da igreja? Ao mesmo tempo que ele é interno, ele também é externo.
Cada um foi dado para um tipo de ministério, mas todos eles têm que somar com esse corpo. Todos eles têm que angariar pessoas que ainda não enxergaram a visão e trazer para este corpo. Eu vou pular bastante coisa hoje, porque a gente vai terminar essa mensagem dentro daquilo que Deus me der como primordial. Propósito da igreja. Mateus, coloca aí, Efésios 4:13. Está destinado a se elevar muito mais altos que os próprios anjos. O que tem para nós, se nós enxergarmos, a gente nunca mais vai viver de cabeça baixa. Não importa se está trabalhando, não importa se está tudo bem em casa, não importa se está tudo bem com o relacionamento, não importa nenhuma dificuldade enfrentada. Se nós entendermos hoje o que é igreja, nunca mais vamos abaixar a cabeça para nada. Efésios 4:13. Até que cheguemos à unidade da fé, é uma das partes mais difíceis. Porque aqui tem várias pessoas, cada um com seu pensamento. Mas se fazemos parte do corpo de Cristo, e nós sabemos que a igreja tem a natureza de Cristo, então deveria haver unidade na fé. Não deveria haver dissidências, nem dissoluções, como tinha em todas as cartas. Unidade. Também, ao conhecimento do Filho de Deus, essa busca incessante, essa busca que não para, porque cada vez que a gente se depara com a Bíblia aberta em casa, quando não tem ninguém olhando, é ali o momento que a gente se revela para a nossa própria consciência, porque Deus já sabe, mas a gente se revela ali, mostrando a nossa fragilidade, mostrando a nossa deficiência e reconhecendo a grandeza do nosso Criador. E ele diz, pela verdade cognitiva, que é possível transcender esse limite e ser passado, ser transmitido à natureza dele. E aí ele fala que quem tem o conhecimento de Deus pode chegar a homem perfeito. A medida da estatura completa, a evolução e o crescimento contínuo. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Isso está destinado para a igreja, sempre evoluindo a cada dia, e não se deixando abater, porque nada pode parar. Eles podem tentar, mas a igreja de Cristo não pode parar. Deus abençoe, irmão. Vamos para Tito 2:11-15. Será que realmente é possível se tornar varão perfeito? Será que isso é um mito, é uma fábula? Aqui vai ter a resposta. Tito 2, a partir do 11, vamos até o 15. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Então ele dá um segredo aqui para a gente. Ela salva e ela ensina. Não há menor possibilidade de um salvo não estar aprendendo todos os dias. Porque a busca é para o prêmio da soberana vocação. Mas ele dá um segredo aqui, ó. Tem que renunciar. Tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus. Primeiro, impiedade. Sabe aquelas pessoas que é olho por olho e dente por dente? E abrindo um parênteses, Pedro, ele é a maior personificação disso. Então Pedro, esses dias eu fiz uma pergunta em casa, Pedro tinha problema com Jesus? Pedro nunca teve problema com Jesus, sabe por quê? Porque ele defendia Jesus ainda que precisasse matar. Só que esse também era um problema, porque se eu defender Jesus, ainda que eu precise matar, eu vou estar matando alguém. E esse alguém é meu irmão. Então Pedro precisava ser lapidado. E foi.
transcendeu dos limites de necessidade, interesse e chegou no nível da consciência, onde afirma todo o ministério dele. Olha, realmente era necessário. Necessidade é legal, não tenho mais. Interesse eu tinha, não tenho mais. O que eu tenho agora? A única coisa que eu tenho. Levanta e anda. É a única coisa que sobrou para mim. Foi o Espírito Santo de Deus. Então levanta e anda. Ele continua no 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor. Olha o que ele está esperando. Às vezes a gente está aqui pensando no futuro e começa a planejar 2024. Eu passei por alguns problemas, eu preciso recuperar tudo que eu perdi, eu preciso mudar o cenário, porque se eu continuar com as mesmas atitudes, o cenário nunca vai mudar. Então eu vou planejar. Mas olha o que esse camarada aqui estava esperando. Estava aguardando a bem-aventurada esperança. Ele mantinha firme dentro do coração dele, assim como Jeremias. Vou trazer à memória o que de fato me dá esperança. E ele continua, o aparecimento da glória do grande Deus. Sabe o que é isso? É Jesus nas nuvens, vindo buscar a sua noiva. Pedro vai um pouquinho além e diz, vamos precisar apressar a volta de Cristo. Isso é possível? A ânsia deles é tão grande em voltar a ver o Mestre, que eles estão querendo saber de mais nada. Eu quero o Mestre. Eu quero o meu Mestre. Eu sei que eu nasci por Ele. Eu sei que eu fui gerado por Ele. E eu sei que a minha vontade aqui tem que ser anulada, aniquilada todos os dias. Porque o que mais vale para mim é ter esse reencontro com Ele. E é todos os dias, ao acordar e ao deitar, vem Jesus, volta logo. Aqui é muita dor, é muito sofrimento, aqui é muita divisão, é muita injustiça, é muita impiedade. Uns têm, outros não têm, e os que têm não olham para aqueles que não têm. Aqui não vai ter justiça nunca. Não adianta fazer desse lugar o paraíso. Esse lugar está condenado. A pedra angular vai quebrar tudo aqui. E João já viu a cidade santa descendo sobre as nuvens. Aqui já acabou. Não adianta pensar mais aqui. Faça o que tem que fazer. Se prepare para viver por mais 100 anos. Estude, trabalhe e conquiste. Mas esteja pronto para subir a qualquer momento. E ele continua no 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A reflexão é de cada um. Próximo. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Quantas pessoas desprezam a mensagem? Quantas pessoas viraram aquele nível de consumo? Domingo eu preciso ouvir Deus falar. Deus fala. Domingo eu preciso de uma cura. Deus cura. Domingo eu preciso de uma libertação. Deus liberta. Na segunda já se esquece de tudo. Volta a passar o sofrimento porque não tem relacionamento com Deus. E aí no próximo domingo gera uma nova demanda, uma nova necessidade para Deus curar, libertar e falar de novo. Porque afinal de contas, se Deus não falar comigo todos os dias, tem algo de errado. E a Bíblia, ela já não fala mais. Para a Bíblia falar tem um segredo. É necessário abri-la. E depois lê-la. E depois estudá-la. Quem lê faz pergunta. Quem lê e estuda tem resposta. Mas isso é árduo. Isso é penoso. Não é fácil.
Não é fácil. Quantos de nós, começando a ler a Bíblia, dorme em cima dela? Eu já passei por isso algumas vezes. Mas eu queria, eu precisava. E eu sabia que sem ela não. Paz. Isso tá bom, hein? Tá dando a dar um tiro aqui. E o último, o desprezo. Não despreze a mensagem, não despreze a palavra de Deus, mas não é só aqui não, é dentro de casa. Continuando, a igreja. Será que de fato é possível ter essa perfeição e não desprezar mais essa palavra? Sim, porque ela salva e ela ensina. 3 evidências para falar e afirmar se nós somos mesmo igreja edificada, igreja madura. Vamos lá, Efésios 4, 13 a 15. Ela é fundamentada na unidade da fé, como já leu. Vamos ler a partir do 14. Efésios 4, 14 e 15. Tem pleno conhecimento de Cristo, cresce à medida da estatura de Cristo. Agora tem um detalhe: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levado por roda de doutrina, todo vento que tende aparece de doutrina, pelo engano dos homens, pela astúcia que enganam fraudulosamente. Como é que a gente vai conseguir se livrar de falso ensino, quando nós tivermos o verdadeiro ensino? E o verdadeiro ensino está dentro da nossa casa. Tem uma Bíblia lá, todo mundo tem. Em breve, e muito em breve, não teremos mais essa opção. Bíblia online é coisa que já está fadada a falir, porque a Bíblia já foi atualizada e revisada várias vezes, e daqui para frente não vai ter mais os textos que confrontam ao ser humano ser uma pessoa melhor. Então, online está acabando. Quem comprou Bíblia, comprou. Quem não comprou, dificilmente vai pegar uma versão próxima da real mais. O 15? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Como eu posso crescer em Cristo? Somente pela palavra dele. Mas, pode ser que eu não consiga. Gálatas 4, 1 a 5. Olha o que acontece quando eu não dou valor à mensagem, quando eu não dou valor à palavra de Deus, quando eu não quero me relacionar com Deus. Gálatas 4, 1 a 5. Eu vou ler aqui para ganhar um tempo, porque isso aqui eu deixei aqui. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Você tem direito, você tem herança, mas enquanto tiver como menino, não vai ter acesso, não vai conseguir pegar, não vai. É Bíblia. Ou a gente cresce, ou a gente amadurece como igreja, ou a gente não vai ter acesso às bênçãos celestiais. Próximo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Fica ali, ó, de vento de doutrina. Eu vou para uma igreja ali porque ela fala um pouquinho mais. Eu vou para outra porque tem uma revelação. Eu vou para outra porque tem ar-condicionado. Eu vou para outra porque o irmão gosta de mim. Eu vou para outra porque eu preciso namorar com alguém. Eu vou para e fica nesse ciclo. Nunca vai amadurecer. Nunca, por sua vez, vai dar fruto. Porque para dar fruto precisa crescer com solidez em uma única terra. Não pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próximo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. A lei, a gente já sabe que Cristo cumpriu a lei. Próximo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Próximo. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem está falando isso aqui é Paulo. Paulo está falando a um pessoal que está na Galácia, mas o Paulo repete isso em Romanos. Por quê? Porque ele vai estar falando com um povo que conhece essa cultura. Por exemplo, eu falei
quem lê faz pergunta, quem lê e estuda tem resposta. A pergunta que a gente pode fazer: o que é isso? Para remir os que estavam debaixo da lei, mas eu não estava debaixo da lei. Eu sei que Cristo já me salvou, a fim de recebermos a adoção de filhos. Como? Cultura romana. A cultura romana permitia que o pai deserdasse seu filho com até 30 dias de vida. O filho nascia, e aí ele ia verificar, trazia lá quem fosse necessário para verificar todas as articulações, ver a parte cognitiva, está tudo certo? Então eu quero. Se tiver alguma coisa errada, eu não quero. Joga para os monturos. Agora, se ele adotasse, ele não podia nunca mais deserdá-lo. Eu não sei se vocês entenderam, mas se Deus nos adotou, nós temos uma garantia: nunca mais Ele vai abrir mão da gente. A gente fica travado, né? É por isso que eu falo que o estudo é muito melhor do que qualquer outro tipo de coisa. Porque o que eu me alimentei dessa mensagem, eu nunca vou conseguir transmitir 100%, e vocês nunca vão ter acesso 100% também. Quando eu entendi que o filho adotivo não pode ser rejeitado por nada, eu chorei. Porque eu sei que a nossa adoção, ela está em Cristo. E se você olhar para a cultura, é assim que acontece. Ele não rejeita. Nunca mais. Então a primeira evidência é que ela é fundamentada na fé, tem pleno conhecimento de Cristo, cresce a estatura de Cristo. Segunda evidência de que a igreja é madura, Efésios 4, 11 e 12. Não vamos nem ler. É responsável. Nossa responsabilidade é praticar aquilo que acreditamos, aquilo que confessamos. E esse crescimento, esse aperfeiçoamento dos santos é coletivo. Depois ela também é unida em amor, Efésios 4, 1 a 3. Procura com toda humildade servir e amar seus irmãos. Cresce com mansidão com cada um deles, dando suporte. E aí vem a bendita igreja de Pérgamo, que é o tema, faz parte do tema. O tema é a igreja edificada, e a igreja de Pérgamo é a igreja que foi destinada para falarmos nesta noite. Claro, o assunto ele é extenso, o assunto não é razoável, o assunto é profundo. Então não dá para ter razoabilidade naquilo que a palavra de Deus transmite com profundidade. Então a gente tem duas opções: ou mais tempo, ou menos conteúdo. No caso, menos conteúdo. Esta é a palavra relacionada a Purgos, que quer dizer torre, né? Cidadela. Vou pular tudo isso aqui. É a cidadela de Troia. Ela ficava no morro, então ela tinha a condição de ver de forma estratégica quando vinham os seus inimigos. Então tinha uma visão mais ampla dos fatos e conseguia se combater, e conseguia se preparar para combater todo adversário que aparecia. Ao contrário de Esmirna, e Éfeso, que era cidade portuária, Pérgamo estava numa montanha. Então, essa localização dava para ela essa vantagem geográfica aí. Enquanto as outras igrejas eram reconhecidas por centros econômicos, Pérgamo era conhecido pelo seu centro cultural. E aí entra um detalhe gigantesco, porque a cultura, ela manda. A cultura manda. Pena que não vai dar para tratar sobre cultura aqui, mas vamos ver o que ele consegue fazer com o tempo que tem. No verso 12, a igreja de Pérgamo, se você quiser colocar aí, Apocalipse 2, 12 a 17. No verso 12, ele começa: ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Aqui, ele está falando diretamente com um anjo. Não é com a igreja, é com um anjo. Aqui vai ter orientações e advertências para o anjo da igreja. O anjo da igreja. É você que está tratando comigo agora. Agora eu vou tratar com você, o anjo da igreja. E aí, ele continua: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Por quê?
Se você for lá para Hebreus 4:12, vai ver que a palavra de Deus ela é firme, ela é forte, fortaleza, mas ela também é espada, ela divide alma e espírito. Mas aqui foi providencial, porque nessa cidade de Pérgamo havia 3 templos. Um templo do imperador César, o templo de Esculápio, que era o deus serpente, o deus da cura, e tinha também o templo a Zeus, que era o pai de todos. Ali é uma afronta direta à Santíssima Trindade, porque César se achava filho de Deus. Zeus, porque a mitologia colocava ele como Deus, César então era filho. E o deus serpente era o Deus Espírito Santo, porque o trabalho da cura é o Espírito Santo que faz. E então aqui era uma tripla afronta para a Trindade. Vamos colocar só Hebreus 5:14, porque para você não se apegar à cultura, a sua cultura tem que estar boa. Porque na escola nós temos uma cultura, no trabalho nós temos outra cultura, e às vezes até na igreja outra cultura. Mas se você tem uma cultura sólida, como a gente vai ver agora, Hebreus 5:14, você vai perceber que você consegue lidar com essas questões muito tranquilamente. Olha o que diz: mas o mantimento sólido é para perfeitos. O que é um mantimento sólido? A palavra de Deus, de forma genuína. Em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem quer ter discernimento de espírito? É pela palavra. Tem que buscar a palavra, porque ela vai tornar sua mente aguçada e vai transcender os limites. E quando você ouvir uma heresia, você está com o ouvido atento. Você vai falar: opa, isso aqui não está escrito não, isso aqui eu não aceito não, eu só quero o que está escrito. E aí ele continua. Também tinha a maior escola de medicina, né? Esse deus Esculápio era um mito, né? De alguém que realmente queria afrontar a Santíssima Trindade, principalmente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É ele que dá agora a ligação entre ser humano e Deus. E aí ele continua dizendo: como meu servo Antipas não negou a fé. Antipas provavelmente era pastor daquela igreja, e ele foi morto, segundo a cultura, segundo a tradição, dentro de um bezerro que foi aquecido com azeite. Ele foi cozinhado vivo, quase semelhante ao que aconteceu com João, que precedeu, né? Um balde de azeite, também segundo a cultura, mas ainda assim não negou de forma alguma a fé. No verso 14, no 13 de Apocalipse 12, ele vai dizer: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós. Trono, toda vez que você vê trono na Bíblia, fala de governo. Satanás, ele governa já há muitos anos. Assim que houve a queda no Éden, Deus deu a sentença para a mulher, a sentença para o homem e a sentença para a serpente, que hoje sabemos que é Satanás. Desde então, ele passeia e vaga por essa terra, reinando. O governo está na mão dele. Como a igreja pode resistir a isso? Porque a igreja, mesmo andando por este lugar, ela reflete a glória de outro lugar. Somente se tiver entendimento da palavra de Deus. E isso é relacionamento, é dia a dia. Não é um culto ou 2 que vai nos libertar desses dogmas e paradigmas, mas é o estudo contínuo da palavra de Deus. Mesmo quando a gente está cansado, sem condição, faça um esforço, faça um desafio com você. Leia 2, 3 capítulos por dia, e eu duvido se a tua vida não vai mudar no sentido de mentalidade renovada. Duvido, porque aconteceu comigo. Isso muda, transcende os limites. No verso 14,
mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então aqui é Deus falando para o anjo da igreja: olha, você reteve a fé, bacana, você reteve o meu nome, bacana, só que é o seguinte, ó, lá na igreja que você está, lá onde você está por cabeça, tem um pessoal lá torto, tem um pessoal lá que não está certo não. Então eu preciso agora conversar com você, para a gente mudar esse cenário. Vai lá e fala para eles, ó, doutrina de Balaão não dá certo, não tem como. Coloca aí para nós, por favor, números, primeiro, 2 de Pedro 2:12, 2 de Pedro 2:12, e depois números 25, 1-5, essa era a doutrina de Balaão, mas estes como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Próximo. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Próximo. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Próximo. Os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor. Coloca agora números 25, 1-5. Vamos entender o que esse cara fez para Deus ficar tão irritado com aquela igreja. Esse camarada, ele perverteu uma nação. Começa. Israel deteve-se em Setim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Próximo. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Próximo. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra ele. Próximo. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se irá retirar de Israel. Próximo. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aos seus homens que se juntaram a Baal-peor. O que é isso? Lembra do casamento? O que Deus uniu, o homem não separa? Eles fizeram isso. E aqui ficou claro para a gente que quando um homem se deita com uma mulher, ele se deita com os ídolos delas também. E Deus não aceita isso. Não aceita. Então nessa igreja de Pérgamo havia muita gente com segundo, terceiro e até quarto casamento. Hoje é difícil falar sobre isso. Eu prefiro perder tudo e continuar falando a verdade. Episcopado e segundo casamento não combina. Não combina. Deus não aceita. Mas tem um monte de pastor, de presbítero, de isso, de aquilo, que está no segundo casamento e está no episcopado. Problema deles, eles vão ter com Deus. Ao anjo dessa igreja, Deus falou: conserta, conserta, conserta. Duro, né? Mas e quem está na igreja e não serve no ministério, e está já no segundo, terceiro casamento e não conhecia Deus? Faça dar certo. Não espere o próximo casamento, não. Não deu certo o primeiro, está no segundo, faça dar certo o segundo. Não espere o terceiro, não. É melhor ficar só do que descumprir a lei de Deus. É melhor ficar só. Por isso é importante saber onde congregar. Você está dando a sua vida espiritual na mão de alguém que às vezes Deus já está rejeitando ele há muito tempo. Quer ver que Deus rejeita? Já vou passar direto para a conclusão aqui. Malaquias capítulo 2, versículo, se não me engano, 3, depois o 14. E a gente conclui com essa parte apenas de Balaão. Não vamos conseguir falar hoje sobre os nicolaítas, que são terríveis também. E não vou repetir o que já foi dito nos outros cultos, tá? Tem uma situação sobre Nicolau, que era o bendito do matrimônio que ele não respeitava mais. O camarada era apaixonado por Deus, mas também era apaixonado por uma segunda mulher. E ele, para não se apartar da mulher que Deus falou que não era para ter, sabe o que ele fez? Criou a sua própria doutrina.
Não é assim hoje? Naquela igreja não aceita isso, então eu vou para outra. Naquela também não aceita, então eu vou para outra. Naquela também não aceita, então eu vou para outra. Quando nenhuma delas aceita, o que eu faço? Eu crio o meu ministério. Porque agora é minha lei. E aqui agora é só amor. Não vai ter mais palavra de confronto. Olha o que Deus está falando, é Malaquias 2:3. 3. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei o quê? Vamos aí, o que está escrito? Vamos falar de novo? Vamos ler isso aqui junto, todo mundo? Vamos ler? É Deus falando, aqui não. Você quer fazer as suas cagadas? Faça lá. Aqui não. Aqui é santo. Aqui não pode ser corrupto. Aqui não pode ter divisão. Aqui não pode ter segundo casamento. E como que eu sei que isso aqui é segundo casamento? Vai para o versículo 14. E diz, porque foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Cara, quando a gente se casou, sabe quem foi testemunha nossa? Não foi os padrinhos não, velho. Não foi os padrinhos que a gente pegou. Não foi aqueles 7 par de padrinho que a gente faz para poder mobiliar o apartamento. Sabe quem foi testemunha da gente no primeiro casamento? Foi esse aqui, ó. Foi o Senhor. Aí agora a gente quer chamar ele para o segundo casamento, para ele continuar sendo testemunha? Testemunha do que agora? Testemunha de um crime? Você quer colocar Deus no banco dos réus? É isso? Esterco, ele vai jogar na cara do sacerdote, naquele grande dia, porque corromperam o laço matrimonial. Era um dos problemas dessa igreja. Vai o 15. Ainda sobrava o Espírito? Não, tem um outro, eu acredito que é vê o 13. Não adianta não, viu? Cobrir o altar de lágrimas. Não adianta. Olha o que está escrito. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Todos usam Malaquias 3:10 para oprimir o povo e repreender e falar, ó, se não trouxer o dízimo vai dar ruim. Olha o que vai dar ruim aqui, ó. O que vai dar ruim é isso aqui, ó. Pode chorar o quanto você quiser. Pode gemer, pode vir com súplica. Se tiver errado, Deus não aceita. Ou você acha que Deus é brinquedo? Você acha que Deus é um ser que é flexível ao ponto de não importa como, desde que eu esteja? Não, não vai rolar. Não vai rolar. Coloca o 12, por favor. O Senhor destruirá as tendas de Jacó, ao homem que fizer isto, que tanto que vela, quanto que responde, até o que apresenta a oferta. Está falando de todo o ritual lá dentro do culto. Quem pega a oferta, quem vem aqui e ora, quem pega a caixinha de oração, quem pega a salva, está falando de todo mundo. Episcopado não combina com o segundo casamento, e ponto. Ah, vai ter as regras? Sim, vai ter algumas regras. Primeiro, a mulher ou o marido morreu. Beleza. Depois, teve abandono. Sim, também. Paulo vai falar sobre abandono. Tem gente que abandona dentro do próprio lar. Mas tem um texto que vai dizer claramente aqui a abominação que é o casamento que eles fizeram e a corrupção que eles fizeram. Mas essa igreja, ela de fato consegue vencer com tanto problema, com tanta adversidade? Consegue. Vamos para Apocalipse 12:11 e aqui eu encerro. Sofia, você vai cantar em 2 minutos? Se não, deixa para outro dia. Apocalipse 12, versículo 11. Existe um povo que não abre mão dos preceitos que fundamentam e estabelecem a visão de Deus. São poucos, mas ainda existe. E eles venceram. Eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Testemunho é necessário para a vida episcopal. Testemunho. Tantos textos eu coloquei aqui para a gente ver que deveria ter validade de vizinho, validade no comércio, validade nos negócios, validade na rua. A igreja é o último lugar que precisa de validade. Quem precisa validar o meu e o seu testemunho é daquela porta para lá, não é aqui dentro. Aqui dentro todo mundo se veste parecido, aqui dentro todo mundo fala praticamente igual, mas lá fora há a realidade dos fatos. Se lá fora eu realmente respeito e honro a minha esposa, a minha família, os meus filhos, os meus amigos, os meus empregados, ao meu patrão, é lá fora que vai mostrar a verdade dos fatos, se eu de fato sou igreja, se eu de fato tenho a natureza de Cristo, e se eu de fato consigo ter a transmissão da renovação do entendimento que há em Cristo, buscando sempre este prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, a salvação das nossas almas. É necessário. Lucas, quando ele escreve, o doutor Lucas, ele escreve a partir da percepção de outras pessoas. Ele não viu Jesus, mas ele escreveu muito sobre Jesus. E ele criou 3 cenários. E aqui eu encerro, pode começar até a tocar já aí. 3 cenários ele enxergou. Primeiro, o reino de Deus está perto. Depois, o reino de Deus está próximo. E por último, o reino de Deus está dentro. Para o reino de Deus estar perto de todos. Para o reino de Deus estar dentro, estar próximo, a gente precisa ter relacionamento. E para o reino de Deus estar dentro, a gente precisa ter dentro de nós a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E só assim, seremos de fato igreja do Senhor. Que você possa ter entendido nesta noite que ser igreja é algo maravilhoso, algo poderoso, é restaurador, é renovador, é transcendente, é imaculado, é sem mancha. Deus abençoe a todos. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos ele por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade,
Agradecemos a oportunidade, as palmas para você.